Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a nosso estudo de hoje, que sejamos envolvidos pela luz de Jesus, onde quer que estivermos, e que possamos aprender e espalhar este conhecimento junto aos nossos irmãos e que sejamos sempre envolvidos pela luz de Jesus aonde estivermos. Que assim seja, graças a Deus. O nosso estudo de hoje é sobre mandato mediúnico. É a nossa 22ª aula. E a segunda parte nós vamos falar sobre dever e virtude. O mandato mediúnico, ele é um pouquinho diferente, né, do que você ter apenas uma mediunidade. Porque a mediunidade está escrito lá no livro dos médiuns que todos nós temos, em um grau maior ou menor, numa maneira sutil, de uma maneira mais contundente, nós temos essa mediunidade. E lá também, um pouquinho mais à frente, é estudado os tipos de mediunidade, que pode ser psicografia, psicofonia, psicopictografia, a vidência, clarividência, mas na questão do mandato mediúnico, não quer dizer que é médium, tem uma dessas aptidões, que é um mandato, que recebeu um mandato. O mandato ainda é diferente, é um pouco mais, exige um pouco mais desse médium, uma dedicação maior. Então, nessa aula de hoje, nós vamos perceber tudo isso. Então, vamos começar entendendo o que é um mandato mediúnico. A palavra mandato, para nós aqui encarnados, quer dizer, quando nós damos uma procuração para alguém, nós estamos precisando de alguma coisa, resolver algum problema, por exemplo, na questão do judiciário, nós vamos lá e escolhemos um advogado para nos representar. Só que, para ele nos representar, nós vamos ter que dar uma procuração para ele, vamos ter que dar um mandato para ele, falar em nosso nome com quem quer que seja e resolver os problemas para nós. Então, eu vou escolher uma pessoa que eu confio e que diante de todos os profissionais, é o que eu achei que tem condições de me representar. E assim pode ser em outras ocasiões também, né? Então, mandato no dicionário vem do latim mandato, procuração do latim procuratione, ou delegação do latim delegatione. É a autorização que alguém confere ao trem para praticar atos em seu nome. Quando é o povo que confere essa autorização a seus governantes, somente é usado o termo mandato. Quem recebe o mandato é chamado de mandatário. Até aí, estamos todos no nosso plano aqui de entendimento. Já no plano espiritual, o mandato mediúnico não é menos severo, exigindo do medianeiro qualidades intelectuais e morais superiores, como narra André Luiz no capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade. E aí o instrutor
Aulus revela que Dona Ambrosina, que é uma médium que eles usam como exemplo e que nós vamos estudar também, porque é o que está lá no livro e fica mais fácil para nós, porque poderíamos falar aqui também de Chico Xavier, um grande exemplo, né, de quem teve um mandato mediúnico entre nós. Então, Dona Ambrosina, após trabalhar por mais de 20 anos consecutivos no exercício da mediunidade com Jesus, com absoluto desinteresse, perseverança, obediência, disciplina, renúncia de si mesma, paciência evangélica e acendrado, que quer dizer um puro amor, recebeu do plano superior o mandato mediúnico. Então, você nota que Dona Ambrosina não era uma pessoa que simplesmente fazia o seu trabalho mediúnico. Ela tinha amor, ela tinha desinteresse, ela tinha disciplina, dentre outras coisas. Então, ela tinha condições de receber essa responsabilidade, porque é uma grande responsabilidade. É uma conquista, não é algo que nem entre nós, como entre nós, que alguém chega e te escolhe para representar. Não, no plano espiritual é diferente. É uma conquista. Essa que está aí que está a grande diferença entre nós, um mandatário e o plano espiritual. Entre nós, a gente vai lá e escolhe. No plano espiritual, não, é uma conquista. Define ainda que o mandato de serviço mediúnico é uma delegação de poder obtido pelo crédito moral do medianeiro, no exercício da mediunidade cristã, largo período de tempo. É o que está reafirmando o que nós já vimos, né? Então, por via de consequência, mandato mediúnico, por ser uma delegação de poder, acarreta para o medianeiro uma maior carga de trabalho e responsabilidade. Então, além dele ter todo esse trabalho dedicado, só com a mediunidade que ela teve durante 20 anos, com o mandato mediúnico, a responsabilidade se torna ainda maior, porque vai acarretar para o medianeiro muitos pedidos, muitas maiores responsabilidades, né? Tanto junto ao plano físico quanto ao plano espiritual. Entretanto, em contrapartida, o médium contará com a associação mais estreita com o mentor que supervisiona e lhe preside a tarefa, passando a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças e dando-lhe mais imediato apoio, sustentação e proteção. Somente estabelecendo o médium um contato com o plano espiritual de acordo com a supervisão dele, o que significa uma garantia para o desempenho fiel e seguro do mandato mediúnico. Aí está a contrapartida. O médium vai receber uma assistência mais estreita do mentor dele, porque tanto no plano espiritual, se ele ficar sozinho, ele pode receber o assédio de outros irmãos, né, não muito felizes. Então, é através do mentor que ele vai poder trabalhar melhor, trabalhar mais confiante, porque o mentor dele vai como se fosse filtrar as manifestações dele.
do médium, né? Aqui a gente pode dar o exemplo, voltando a falar de Chico Xavier, a gente lembra de Emmanuel, que sempre esteve presente no trabalho do Chico, mesmo quando eram os outros espíritos passando as psicografias, Emmanuel estava sempre junto, apoiando e supervisionando. Então, é a confiança que o médium acaba tendo junto a esse seu mentor. André Luiz menciona nesse capítulo, ainda no capítulo 16, um aparelho na esfera espiritual que é colocado na cabeça do médium, no caso da dona Ambrosina, né? Favorecendo a emissão e captação de pensamentos. Então, ele fala assim, na cabeça da médium Ambrosina, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz à maneira de delicado adorno. Esse pequeno funil é como se fosse uma antena para que receber as ondas mentais do plano espiritual, né? E esse funil ou essa antena, ela está instalada junto à epífise no corpo espiritual do médium. Então, é um serviço muito delicado e requer muita dedicação do médium para conquistar o mandato mediúnico. Então, é um aparelho magnético, ultrassensível, que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual, que por ela se realize. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano espiritual um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor Gabriel, que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplas matizes, muitos pedidos, né? Inspirando fé e esperança a quantos lhes aproximavam o sacerdócio e compreensão. É naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos. Então, vem pedido de todos os lados e de todos os níveis. Não é só do plano espiritual ou coisas simples, né? Que todos nós devemos ter esse filtro em nós quando nós vamos pedir e falar alguma coisa, não ficar pedindo qualquer coisa, né? Temos isso em nós, que tem muitas pessoas precisando de tantas coisas e às vezes nós pedimos umas coisas materiais que em nada vai ajudar a nossa ligação com o plano espiritual. Aulus esclarece ainda que o mandato mediúnico está vinculado a compromissos assumidos pelo médium antes da reencarnação no plano espiritual. Semelhante serviço não se efetuam sem programas. Então, isso não quer dizer que qualquer um de nós hoje, vamos mudar o plano e vamos fazer com que essa pessoa receba esse mandato mediúnico. Não é assim. O mandato mediúnico
como ele é uma conquista, ele é planejado no plano espiritual e cada um já sabe o que tem que fazer. Então, é um programa muito bem elaborado para que ele seja cumprido entre nós. Não sendo um estado de santidade, o médium pode recuar diante da responsabilidade que encerra o seu cumprimento. Isso aqui também é bem interessante, porque não é porque foi determinado lá no plano espiritual, muita coisa a gente acaba não cumprindo. E com o mandato mediúnico não é diferente. Às vezes o médium acaba sucumbindo porque a responsabilidade é grande e a renúncia também, renúncia das suas próprias vontades no plano material, porque muitas vezes ele deixa de ter a sua família, ele deixa de ter filhos, então é uma renúncia de si mesmo para uma causa, um serviço que vai receber seus benefícios lá no final, mas durante a execução não é nada fácil. Visto porque o livre-arbítrio do médium é sempre respeitado, haja vista que suas vitórias devem ser fruto do trabalho e esforço próprio, daí advindo o mérito. Então, como é algo difícil, né, que acarreta a renúncia e tantas outras coisas, quando no final do trabalho, o mérito deve ser todo do médium, porque ele teve essa vontade, ele teve essa determinação, ele teve todo o mérito desse trabalho, essa renúncia toda para a execução do trabalho. E aí vem a quem muito foi dado, muito será pedido, valendo igualmente quem muito deu, no cumprimento fiel dos seus deveres e obrigações, muito receberá. Então, pela renúncia, pela vontade do médium e pela humildade que ele tem durante esse período, ele vai receber muitos pedidos, sim, porque ele já é alguém que tem condições de doar muito mais do que os outros nas suas informações, na sua própria energia. Então, mas mesmo assim ele vai doar muito, mas ele vai receber muito também. Só que essa não será a intenção dele. A intenção dele é trabalhar e ajudar e fazer cada vez mais, porque ele tem já algo em si que é a humildade e que isso conta muito, sim, porque o orgulho nos leva a lugar nenhum. E por isso também que a gente ouve sempre falar que existem algumas casas, as casas espíritas, que elas surgem e não vão para frente. Porque sempre existe o mandato mediúnico e existe a questão do plano espiritual para o plano físico. Não é porque é um médium, porque tem algumas qualidades que pode ser, eu decidi, eu vou fazer. Não. Se ela não existir no plano espiritual, ela não vai prosperar. Sempre do plano espiritual para o plano material. Não adianta eu ter a vaidade, ter orgulho e querer alguma coisa que não vai dar certo.
Atributos indispensáveis ao bom exercício do mandato mediúnico, segundo Martins Peralva. Então, tem que ter a bondade para atender com o mesmo carinho e a mesma boa vontade todos os tipos de necessitados. Escrevemos errados de tender, mas é atender. Não importa se eu acho que um precisa mais que o outro, se eu olhei lá na rua, ele não me cumprimentou e agora veio falar comigo, se é simpático, se é antipático, se é alto ou se é baixo, atender com vontade todos os tipos de necessitados. Quem quer que venha à frente, à minha frente, se eu recebi um mandato mediúnico, a minha obrigação é atender com bondade. Segundo atributo, a discrição. Para conhecer e sentir, guardar para si dramas inconfessáveis e lacunas morais lastimáveis. Não importa o que eu ouvir, de quem quer que seja, eu vou guardar para mim e não fazer alarde ou já ficar chamando atenção. Ah, porque você fez isso, você fez aquilo, tal. Não. É ouvir com amor, com bondade, com discrição e dar o melhor conselho. Discernimento. Para opinar com segurança, segundo as necessidades do consulente, a fim de ajudar os outros para que os outros sejam ajudados. Os outros se ajudem. Essa parte aqui é muito interessante, esse discernimento para opinar. Então, nós não vamos resolver o problema de ninguém, cada um vai resolver os seus problemas. Quanto muito nós podemos dar umas dicas ou ajudar assim, dando umas opiniões, mas de forma que não resolvamos o problema. Quem tem que resolver é a própria pessoa, porque amanhã ou depois, se nós dermos um conselho errado, nós vamos responder por este conselho, assim como respondemos por tudo aquilo que fizemos, mas se nós induzimos alguém a fazer alguma coisa, nós vamos responder por isso. E se nós, mesmo quando induzimos para a maneira certa, qual é o mérito? Como nós vimos lá atrás, qual é o mérito do médium que vai ter sempre os seus problemas resolvidos? O mérito da pessoa. Então, a pessoa tem que ter o seu próprio mérito. E a última coisa, o quarto atributo é a perseverança, para que o trabalhador não abandone a tarefa ante os primeiros obstáculos, porque como nós dissemos, não é fácil, nós temos muitas coisas que temos que abrir mão, e aí já logo nos primeiros obstáculos vamos querer desistir. E não é bem assim, nós temos que ter perseverança para resolver e para continuar sempre trabalhando por conta da renúncia que se tem que ter. O mandato mediúnico equivale a um sacerdócio? Na verdade, sim, né? Porque o sacerdócio é uma
função que apresenta caráter respeitável em razão do devotamento. Então, se eu preciso ter um devotamento no mandato mediúnico, é um sacerdócio, uma dedicação total, uma renúncia, então, assim como no magistério e outras profissões. O sacrifício do médium pressupõe o aparente abandono do próprio bem-estar. Aqui, quando estava vendo isso, me lembrei do caso do Dr. Bezerra de Menezes, que no exercício da medicina, ele teve que abandonar o próprio filho doente para cuidar de outro doente em lugar distante. E no outro dia, quando ele chegou, o seu filho já estava bem. Mas então isso demonstra o abandono do próprio bem-estar, o abandono dos próprios entes queridos para dedicar-se ao trabalho do auxílio ao próximo. O espírito do médium em relação ao seu mandato mediúnico equivale a um sacerdócio, porque ele tem uma dedicação muito grande. Há um ideal de servir independentemente das circunstâncias que o cercam. Ele está sempre disposto a ajudar. E ainda no livro Seara dos Médiuns, na lição 88, ele fala que o mandato pede excessiva renúncia. No entanto, sem o sacrifício dos operários do progresso, as máquinas poderosas que assinalam a civilização da atualidade não existiriam no mundo. A gente pensa que antigamente não existia o telefone, existiam outros meios de comunicação, mas sem aqueles meios, hoje nós não estaríamos nos utilizando de um aparelho celular, por exemplo. Então, tudo isso, o sacrifício de Allan Kardec, de Chico Xavier, que fizeram toda a sua dedicação, hoje nós não estaríamos aqui dessa maneira estudando e sendo livres para trabalhar numa casa espírita. E assim nós chegamos na segunda parte da nossa aula, que é o dever, a virtude. E o dever está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, Instrução dos Espíritos. O dever entre nós aqui encarnados é o conjunto de obrigações que nós temos entre nós mesmos. Então, é o nosso direito de ir e vir, é ajudar o próximo, essas coisas materiais todas que nós temos, que é um dever de auxiliar, de ter a nossa família, de trabalhar, de desempenhar as nossas funções. Esse é a nossa obrigação. E o dever é a lei da vida. Nós sem o dever, nós não conseguimos nada, né? Porque é o progresso, é o respeito ao próximo, o que eu posso, até onde eu posso chegar. Eu posso chegar até o limite onde eu não atrapalho ninguém. Isso é até onde que eu posso chegar no dever que eu tenho de ajudar, de progredir, de estudar e de entender. Aí no Evangelho define-nos Lázaro no capítulo 17, item 7, que dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois com os outros. Então, a gente aprende que a gente tem que se amar, amar o próximo, auxiliar o próximo,
ter as nossas responsabilidades sociais também, que ela nos auxilia a ter disciplina e a termos as nossas obrigações morais também. Para realizar a lei do amor, devemos cumprir nossos deveres na concretização do progresso moral e intelectual, como perfeitamente acentuou o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, recomendando: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, e continua: todas as verdades se encontram no cristianismo. Se eu não estudar, se eu não entender as coisas, como é que eu vou escolher o melhor? Como é que eu vou crescer, progredir moralmente? Então, eu sempre preciso estudar, mas eu não posso deixar que esse estudo me torne uma pessoa achando que o estudo me faz melhor do que os outros. O que me faz melhor do que os outros é a humildade. E sempre lembrando de Jesus, todas as verdades se encontram no cristianismo, se encontram em Jesus. E agora, o dever, que está também no Evangelho, capítulo 17, item 8. Quer dizer, a virtude. A virtude são hábitos constantes que levam o homem ao caminho do bem. Então, são coisas boas praticadas naturalmente para a pessoa se tornar um homem de bem. Encerra a virtude em seu grau mais elevado o conjunto de qualidades essenciais que caracterizam o homem de bem. Então, o é ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. E eu vou conquistar isso através do que nós vimos lá atrás no dever. Eu devo estudar, eu devo ter discernimento, porque eu não vou ser considerado uma pessoa boa se eu fizer as coisas, mesmo que boas, instintivamente. Eu tenho que ter isso em mim, eu tenho que fazer por amor, por bondade. Pessoa realmente virtuosa evita a ostentação. Jesus é o maior exemplo de virtude. Eu não posso ajudar alguém, fazer alguma coisa boa por alguém e ficar ostentando, e ficar me valorizando, e ficar falando: olha o que eu fiz, olha quem eu sou, olha como eu sou boa, senão eu vou ser igual aqueles que Jesus falou lá atrás, que ficava falando de si mesmo, vangloriando-se na oração e menosprezando os demais. Então, eu tenho que ter em mim a virtude que é a modéstia. E se eu fizer isso, a ostentação, eu não vou estar sendo modesto e vou estar sendo orgulhoso, porque eu quero que todo mundo veja o que eu fiz. Então, Jesus é e sempre será para nós o maior exemplo de virtude. Então, primeiramente, precisamos saber para depois escolher. Amai-vos e instruí-vos.
porque a bondade é lúcida. Nós precisamos entender que estamos fazendo o bem porque nós queremos fazer o bem. Isso está dentro de nós. Como está escrito lá no começo, é um hábito. Eu não estou fazendo isso para agradar ou para mostrar. Não, simplesmente porque hoje eu já tenho essa maturidade, eu já aprendi que eu devo ser assim, com a graça de Deus. Graças a Deus, meus queridos irmãos, vamos agradecendo a Jesus, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui em qualquer momento do dia ou da noite, participando de alguma hora desses momentos de estudos, e agradecemos imensamente, sempre nos colocando como Seara de Jesus, às terças-feiras, com uma nova aula, uma nova instrução para todos nós. Que Jesus abençoe a todos, graças a Deus.